Deus, nós te pedimos, Senhor, que continue falando com a tua igreja, em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu vou tirar esse negócio aqui, irmãos, porque é uma combinação complicada. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Falar, óculos, microfone, máscara, não dá muito certo, não. Mas louvado seja Deus, porque o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos aqui, amém? Todos felizes com Jesus? Glórias a Deus, somos felizes porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de começar assim. Me ajuda aí, igreja. Se eu pudesse, eu queria ir ao mar e saber as profundezas que ele tem. Eu queria ir ao espaço para saber que altura tem, da terra até chegar aos altos céus. Eu queria passear lá em Naim e andar nas ruas de Jerusalém. Mas estes pensamentos podem ser em vão. O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos. Imagine como deve ser muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Imagine como deve ser muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu iniciei com esse louvor, muito conhecido, e que fala grandemente aos nossos corações, porque nessa noite, o Senhor me surpreendeu, né? Porque eu não sabia que eu estaria responsável por ministrar a palavra. Porém, o Senhor já havia me preparado há algum tempo, né, baseado nesta palavra, e tinha já trocado no meu coração para, em uma oportunidade, passar à igreja, né, sobre pensamentos, né? Esse louvor, ele nos traz a pensamentos maravilhosos, né? De tocar nas mãos do Senhor. Né? Os pensamentos terrenos, como o louvor fala, né? Os pensamentos podem ser em vão. Querer saber a profundeza do mar, querer saber a altura dos céus, tantas coisas, tantos pensamentos que nós temos, que muitas vezes, se formos analisar, são vãos. E o louvor diz: eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos. E imagine como deve ser. Aí nos traz o pensamento. E nesses dias em que temos vivido, nós que estamos na terra, passando por esta pandemia que tem assolado as nações, no que nós temos pensado? Quais os pensamentos que têm passado na nossa mente? E é disso que eu quero falar nesta noite, fazendo menção do que Paulo escreveu
aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, se os irmãos quiserem acompanhar. Filipenses, capítulo 4, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 8. Paulo orienta aos Filipenses desta maneira: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós temos vivido dias, na realidade, ainda antes de se iniciar este evento mundial que está acontecendo, que nós temos acompanhado, e temido, por que não dizer, né? De alguma forma, porque somos seres humanos, somos passivos de em algum momento, nos depararmos com algum familiar nosso, como já aconteceu, né? Nós sabemos disso. Então, uma situação que tem gerado certo temor no meio da humanidade, né? Em meio às pessoas. Lógico que, se a gente for olhar para a situação atual, né, no nosso bairro aqui, ou na nossa cidade, ou nas nossas praias, né, do Brasil, que nós vemos que o povo não está muito aí com o negócio não, né? Está achando que está tudo normal, que está tudo belezinha, que está tudo certo, que o coroninha já morreu com calor, né? Bom, pense cada um o que quiser pensar. Porque falando em pensamento, o pensamento que norteia as nossas cabeças, ele é livre, amém? Alguém já te proibiu de pensar em alguma coisa? Quem domina os nossos pensamentos? O Senhor. E nós mesmos. E nós mesmos. E tudo isso, irmãos, que tem ocorrido nos últimos dias ao nosso redor, tem levado a humanidade a uma onda de pessimismo, né? Muitas vezes a gente se depara com pessoas que só a graça, né? Que para ele nada vai dar certo, para ele tudo vai acabar, para ele a melhor das situações que puder vir a acontecer, não, ainda vai dar alguma coisa errado, né? Não, isso aí é mentira, isso aí não pode ser assim. Eu recebi uma grande bênção. Não, isso aí vai dar errado, hein? Os irmãos já encontraram alguém assim? Eu acredito que sim. E no mundo, irmãos, existem muitas pessoas que os pensamentos que norteiam a sua mente são todos voltados para o negativo, todos voltados para o que pode dar errado. Eu vou ali, mas eu posso cair num buraco ali, então tem que ficar bem esperto, tem que olhar o tempo todo, tem que ficar, né, atento o tempo todo, porque eu posso cair num buraco, pode aparecer um ladrão do nada, pode cair um raio na minha cabeça, né? Será que precisa ser assim? Será que nós precisamos estar com o nosso pensamento voltado para tudo que pode de mal acontecer nas nossas vidas? O apóstolo Paulo, ele tem instruído aos filipenses dessa maneira, assim, aqui? Ou não? O apóstolo Paulo falou assim, pensa em coisa ruim aí, toma cuidado, pensa no que pode acontecer de ruim com você, né, para você se precaver em todas as situações. Foi isso que ele falou? Não foi. Se nós contemplarmos aqui na Bíblia, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele instrui aos filipenses a pensar no que é verdadeiro, no que é digno, no que é correto, no que é puro, no que é agradável, no que é decente, no que é de boa fama, como está na palavra, né? Porém,
Os nossos pensamentos, irmãos, eles são originados em 3 janelas, ou 3 portas, que são essas: a nossa boca, a nossa língua, os nossos olhos e os nossos ouvidos. Ou seja, através do que nós falamos, através do que nós ouvimos e através do que nós vemos, se originam os pensamentos na nossa mente. E estas 3 portas, elas são responsáveis tanto por nos conduzir à eternidade com o Senhor, como também nos conduzir à morte eterna. Amém? Sendo assim, o que a nossa boca tem falado? Para gerar determinado pensamento em nossa mente. Do que nós temos falado? Para o nosso próximo. Esse problema aí, esse negócio não vai acabar tão cedo. Esse negócio aí vai matar muita gente. Sim, tem acontecido. Muita gente tem sido tirada da terra. O Senhor tem recolhido muitos do seu aprisco, tem retirado muitas flores, colhido muitas flores do seu jardim. Se aprove a Deus assim fazê-lo, nós temos que fazer o quê? Continuar louvando ao Senhor, continuar glorificando ao Senhor, porque Ele conhece todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, a nossa boca, ela tem que ser usada em função do quê? De elevar ao nosso próximo, de elevar aquele que está ao nosso lado, e não colocar para baixo. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, uma palavra que nós falamos pode terminar de empurrar uma pessoa que está próxima ao abismo. Pode terminar de matar uma pessoa que está entristecida, que não tem mais ânimo para caminhar. E nós sabemos que nos dias em que nós estamos vivendo, cada dia mais pessoas têm se deparado com enfermidades de ordem psicossomática, de ordem da mente, né? E sofrido com isso. Então, as palavras que saem de nossas bocas têm que ser medidas, têm que ser pensadas, têm que ser avaliadas e direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós damos ouvido, o que nós escutamos, o que nós deixamos descer ao nosso coração através dos nossos ouvidos, também influencia, porque é uma das janelas da nossa alma. E o que nós temos nos deixado ouvir e dado crédito que tudo isso aí pode nos destruir, ou que o nosso Deus é muito maior do que essa enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós servimos a um Deus, irmãos, que conhece a nossa estrutura de alto a baixo, do primeiro fio de cabelo até a sola dos nossos pés, até a divisão da alma e do espírito, como diz a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E por mais que nós venhamos a temer de alguma forma, por algo que nós ouvimos e demos crédito naquilo, porque boatos tem de monte, amém? As mídias sociais a cada dia traz uma notícia, o noticiário da TV a cada dia parece que é uma disputa, né? Campinas tem mais, Campinas morreu mais um, Hortolândia morreu mais um, né? É um sensacionalismo assim exacerbado. E muitas vezes as pessoas vão se deixando levar por isso que elas têm ouvido, por isso que elas têm visto, e vão se desesperando. Ai meu Deus, o que eu vou fazer? E vão se deixando levar por essa negatividade e se colocando em uma posição de ser vitimado por aquilo. Não, irmãos.
Nós servimos a um Deus vivo e poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Que não há enfermidade que Ele não possa curar. Nós sabemos disso. Não há enfermidade que possa ser maior que o nosso Deus, porque nada é maior do que Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Não há comentários que venham nos abalar, que vão nos abalar, porque o Senhor é aquele que nos guarda. Até aqui, Ele tem estado com as suas mãos estendidas sobre o seu povo, e tem nos guardado, louvado seja o nome do Senhor. Testemunhos nós temos ouvido, que o Senhor tem guardado os seus. Eu sou prova disso, e os irmãos são prova disso. Louvado seja o nome do Senhor. Os nossos olhos, né, que também são janela das nossas almas, se nós nos deixarmos levar pelas catástrofes que têm acontecido, juntamente com todas essas coisas que têm acontecido na terra, né, a gente vê, a gente fala, meu Deus, onde vai parar tudo isso? Como vai ser? Né? Mas o amanhã também pertence ao Senhor. Como nossa irmã Adriana pregou aqui ontem, né? Peçamos graça ao Senhor para o dia de hoje, porque o dia de amanhã, Ele vai cuidar, amém? Nós precisamos da graça de Deus para hoje, porque amanhã nós não sabemos como será. Talvez amanhã nós nem estejamos mais aqui, talvez o Senhor já veio na nuvem de glória buscar o seu povo. Então, por que nos preocuparmos com o amanhã? Louvado seja o nome do Senhor. Voltando para a mensagem, Paulo, ele instrui aos filipenses a pensar no que é verdadeiro. Em contrapartida, nós vivemos em dias de mentiras. Ou não tem? É só assistir o horário político, né? Ou não, ou os caras são verdadeiros, eles falam tudo certinho, tudo que eles falam, eles cumprem. Né? Nós vivemos em dias de mentiras, e não existe mentirinha, como nós sempre aprendemos aqui, assim como não existe pecadinho. Mentirinha também é mentira. E ele ensina-nos a pensar no que é verdadeiro, mesmo estando em meio a um mundo mentiroso, de falsas ilusões. Né? Quantas ilusões são vendidas por aí afora? Para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, para os nossos irmãos mais maduros, para as nossas irmãs. E os irmãos sabem do que eu estou falando. E muitas vezes nos deixamos levar por essas ilusões, amém, igreja? E é tudo mentira. Vivemos em um mundo de mentiras, vivemos em um mundo de falsas ilusões, porque nós sabemos que tudo isso aqui é vão, que tudo isso aqui vai passar, que tudo isso aqui, toda a glória que existe nessa terra, que porventura o mundo possa nos oferecer, é lógico, é óbvio que, não, eu trabalho duramente e eu tenho direito. Maravilha, é verdade. Mas até que ponto isso tem influenciado na minha vida com o Senhor? Será que eu tenho dado mais valor a essas, aspas, mentiras, que têm me afastado de alguma forma da presença do Senhor? Será que eu tenho dado mais valor às coisas, ao ter na terra, do que ao ser o que eu sou na presença do Senhor? Então, quando o apóstolo fala pensar no que é verdadeiro, é pensar no que vem do alto, na palavra do Senhor, pensar nas coisas que foram ensinadas por Jesus, no amor, na caridade, na bondade, na longanimidade, em tudo aquilo que está constante ali no fruto do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Para ser breve, também o apóstolo nos instrui a pensar no que é digno. Embora nós vivamos em um mundo onde a dignidade
Ninguém está nem aí com a dignidade lá fora. Dentro da igreja, louvado seja o nome do Senhor, nós sabemos que perante a palavra de Deus, nós temos que pensar no que é digno, nós temos que pensar no que é honesto, digno, honesto. Amém, igreja? Porque a palavra nos ensina dessa maneira. Porém, lá fora, honestidade, balela. Para quê? Eu quero olhar para o meu umbigo. Porque nós vivemos em um mundo onde, segundo o que ensina a palavra do Senhor, o que Jesus ensinou, os homens seriam mais amantes de si mesmos. Amém? Então, dignidade, honestidade, balela. Eu quero, é isso aqui, ó. Eu quero cuidar do meu umbigo. Eu quero ser o quê? Garantido pelo que eu consegui, pelo que eu tenho, independente se eu tenho que pisar no fulano, no ciclano, no bertrano, não importa. Os irmãos já se depararam com essa situação? Lá fora, as pessoas, muitas vezes, como diz aquele velho ditado, um ditado até chulo, né, que fala, cobra engolindo cobra. É assim. Então, as pessoas não têm se importado com a dignidade, com a honestidade, a despeito do que Paulo tem ensinado aqui. Paulo também ensina a pensar no que é correto. E nós vivemos em dias em que também isso aí pouco sentido faz para as pessoas. Para quê que eu vou andar certo? Para quê que eu vou andar reto? Né? E a palavra do Senhor nos ensina retidão. Amém? O que é retidão? É você andar num sentido sem titubear, nem para a esquerda, nem para a direita, como diz a palavra do Senhor. Porém, o correto nos dias atuais também tem ficado de lado. Mas vale o que eu penso. Mas o correto é relativo. O que é certo para mim pode não ser certo para você. Será? À luz da palavra, não. Por isso que a palavra do Senhor fala que vós errais por não conhecer as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. O que é correto, sempre foi correto. Amém, igreja? Ou o que é correto deixou de ser correto? Eu acredito que não. Né? O ser humano é mutável. O ser humano muda. Entendeu? Quem aqui já mudou? Eu, de 24 anos atrás, quando eu dobrei o joelho aqui e aceitei Jesus, até hoje, eu já mudei bastante. Já mudei bastante. E preciso mudar cada dia mais. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele que diz que não precisa mudar ainda, reveja seus conceitos. Porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Vivemos por misericórdia e por graça, porque o Senhor é bondoso e não nos trata segundo as nossas iniquidades. Ai de nós, se Ele nos tratasse segundo as nossas iniquidades. Amém, igreja? Onde estaríamos? Eu sei onde eu estaria. Eu sei. Então, o que é correto, o que foi correto, 100, 200, 1000 anos atrás, ainda é correto. Então, o que o apóstolo Paulo ensinou aqui, pensai no que é correto, no que é justo, continua sendo isso aí. Pensa no que é justo. Louvado seja o nome do Senhor. Também, o apóstolo Paulo ensina-nos a pensar no que é puro. Olha só,
E a pureza? Não, a pureza também não tem nada a ver, né? É o famoso nada a ver. Porém, o que é puro, o que foi puro, o que era puro, continua sendo taxado e avaliado como puro. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus não muda, porque a palavra dele não muda, é a mesma. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez seja um pouco duro, difícil de ouvir, né? A gente meditar, porque quando falo aqui, falo para mim mesmo. E nós, quando falamos e falamos para nós mesmos, não, Deus não fez ainda, mas Ele vai fazer. Louvado seja Deus, porque eu sirvo a um Deus que a sua palavra é viva e eficaz e não volta vazia para a sua boca. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se nós não temos nada, que eu acredito que ninguém aqui não tenha nada de bom para pensar no que Deus já fez, eu acredito, sendo nós servos do Senhor, temos sim muitas coisas boas para dizer, contar as bênçãos que o Senhor já fez em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Coisas agradáveis, né? E por fim, ele ensina a pensar em coisas decentes, no que é decente, né? Mesmo em meio a tanta indecência que nós temos visto na terra. É difícil. Tomar por base essa palavra e viver o que está aqui, é para crente, irmãos. É para servo do Senhor, que conhece a palavra e que sabe que Deus é fiel e que vai nos ajudar a andar segundo o que Ele ensinou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós vemos que se nós olharmos ao redor, não vão faltar, né, não vão faltar motivos para ser negativo. Não é verdade? Jamais vai faltar. Se a gente for olhar para tudo que está acontecendo, para todas as dificuldades, jamais vai faltar. Porém, o Senhor nos diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se Ele tem falado que vai ser uma bênção a nossa vida vai ser uma bênção. Vamos confiar assim, louvado seja o nome do Senhor. E falando em pensamentos, em Isaías 55, versículo 8, o Senhor fala que os pensamentos dele são muito mais altos que os nossos pensamentos. Então, por que nós vamos nos preocupar? Entreguemos a Ele os nossos pensamentos. Ai, mas hoje eu pensei uma coisa que não foi agradável. Entrega a Ele. Senhor, leva embora esse pensamento. Coloca na minha mente pensamentos de paz, pensamento de alegria, pensamento de bênção, pensamento de coisas agradáveis, pensamento daquilo que é
positivo, daquilo que é correto, daquilo que é digno, daquilo que é amável. Me ajuda a pensar bem, Senhor. Porque pensar bem nos faz bem. É igual diz Mário Sérgio Cortella, não sei se os irmãos conhecem, né? Pensar bem nos faz bem. Então, pensemos bem. Todos os dias vamos ter motivo para pensar ruim, para pensar mal, para pensar que tudo vai dar errado, mas vamos pensar que vai dar certo. Louvado seja o nome do Senhor. E finalizando, o Senhor diz em Jeremias 29:11, bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Se o nosso Deus tem pensamentos de bem para nós, e não pensamento de mal, nós devemos levantar as nossas mãos e glorificar a Ele todos os dias, e pedir, Senhor, entra no meu pensamento e me ajuda a pensar naquilo que Tu queres que eu pense. Me ajude a andar da forma que Tu queres que eu ande. Me ajude a caminhar na Tua presença e falar daquilo que Tu queres que eu fale. E os meus pensamentos sejam dirigidos por Ti. Vamos pedir dessa forma ao nosso Senhor, e nós veremos que tudo será bênção e tudo vai dar certo para a glória do nome do Senhor. Amém? Até aqui que Deus me trouxe a falar para a igreja. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Peço perdão se em algo falei que não agradou a igreja. E peço aos irmãos que continuem orando por mim e pela minha casa. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quantos podem dizer amém por esta palavra? Amém, graças a Deus. Eu quero convidar os irmãos para se colocar em pé. Quero convidar aqui a Vitória Gabriela, o Gustavo e o Cauã. Som. Alô. Aqui. Irmãos, aqui está esta criança. Os seus pais, eles trouxeram para ser apresentado a Deus. Eu vou tão somente fazer uma pergunta, não precisa os irmãos responder. Por que que nós, evangélicos, não batizamos criança? Porque o batismo é para arrependimento de pecado. E essa criança aqui, irmãos, ela não tem pecado. Então é por isso que os evangélicos não batizam criança, então somente apresenta a Deus. Eu quero ler aqui. Samuel. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual, e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido, quando o menino for desmamado, então levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Irmãos, Ana pediu um filho a Deus e Deus deu o filho e ela esperou que o filho fosse desmamado para que ela pudesse levar. Aqui eu tenho certeza que essa criança ainda não foi desmamada, mas ela trouxe para apresentar. Mas
Por que a diferença, irmãos? Porque Ana esperou para desmamar, porque ela ia deixar lá na casa do Senhor. Ela ofereceu a Deus. Então ela esperou desmamar primeiro, para poder levar. Eles não esperou, porque eles vão levar a criança deles de volta para casa. Mas como eles vão apresentar ao Senhor, eles vão prometer que vai criar essa criança no temor do caminho do Senhor. Eles vão ficar com ele, mas sabendo que não é de vocês, é herança de Deus. Vocês vão só cuidar. Então, nós vamos apresentar ele a Deus e vamos pedir para que Deus ajude que vocês possam criar eles no temor da palavra dele. Vocês vão prometer isso? Amém. Então, eu vou pegar essa criança, né? Irmãos, aqui está o Cauã, né? Vamos apresentar. Justo e soberano Deus, Pai amado Senhor, neste momento nós queremos apresentar a Ti esta criança, Deus. Senhor, os seus pais decidiram trazer, Senhor, para ser apresentado a Ti. E eu quero Te pedir, ó Pai, que crie esta criança no temor da Tua palavra. Deus, ensine os seus pais a criar, Senhor, em meio a este mundo tão difícil que nós estamos vivendo. Senhor, mas nós cremos na Tua palavra, Deus. Senhor, Tu mesmo disseste que esta criança aqui é o reino do céu. Oh, Senhor, e por isso nós queremos Te pedir. Continua, Deus, abençoando, com a Sua mão estendida sobre a vida dos seus pais, da sua família, para que ele possa crescer no temor da Tua palavra, Deus, e que seja uma bênção, meu Deus, que possa crescer, Senhor, seguindo os Teus caminhos. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Vamos, seu bebê, né? Aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo. Amém, irmãos? Irmãos, vamos estar agradecendo e lembrando aos irmãos que amanhã tem campanha, é isso, Pereira? É o terceiro dia? Terceiro dia de campanha. Então, os irmãos venham participar. Vamos agradecer a Deus. Justo e soberano Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos mais uma vez, Deus, agradecer a Ti, Deus, por este culto maravilhoso, por este culto abençoado, por tudo, Pai, que decorreu aqui nesta noite. Senhor, nós queremos Te agradecer, Pai, e queremos Te pedir que nos leve em paz para os nossos lares, dá uma noite de paz para cada um, guardando, Deus, livrando. Oh, Senhor, eu quero Te pedir mais uma vez, pela Tua misericórdia, estenda a Tua mão sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, nem só hoje, mas para todos sempre, todos digam amém, e a paz do Senhor para todos.